De volta com o Expresso CNN, agora são 8h12 aqui na CNN. Você sempre terá ao vivo e na mesma proporção os dois lados da notícia. Acabamos de fazer agora há pouco uma entrevista muito forte com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocuí, que fez acusações fortes em relação ao governo Bolsonaro, à gestão no Ministério do Meio Ambiente e, inclusive, quanto à lisura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, é com o ministro do Meio Ambiente que a gente conversa agora, porque eu reitero, sim, aqui na CNN os fatos são completos, respeitando aí o bom jornalismo. Ministro, boa noite, aqui é a Mona Lisa Perrone. Eu quero saber se o senhor está me ouvindo bem para a gente poder começar a conversar. Alisa, boa noite. Estou te ouvindo bem, sim. Podemos falar. Muito obrigada. Ministro, eu vou começar, claro que quero falar sobre o fato em si do CONAMA, mas quero começar especificamente com o que a gente acabou de ouvir das palavras do Carlos Bocuí, que eu repito, é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Ele disse que o governo Bolsonaro se contradiz, que não diz a verdade, que vai na contramão do mundo quando perguntado sobre a declaração do presidente Bolsonaro ali na Assembleia Geral da ONU e as atitudes efetivas. O que o senhor responde em relação a essa declaração do Carlos Bocuí? Em primeiro lugar, dizer que o Bocuí não é a pessoa mais recomendada para fazer qualquer comentário sobre a gestão ambiental do governo Bolsonaro, uma vez que ele foi o que a gente chama de conselheiro profissional, né? Ele a vida inteira foi se reelegendo para o Conselho Nacional de Meio Ambiente, Estadual de Meio Ambiente, e não se conforma até hoje de que nós mudamos os critérios de composição do CONAMA e ele, desde então, não conseguiu mais manobrar para continuar no Conselho. Mas, dito isso, o que nós precisamos deixar claro é o seguinte: este é um governo que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas, com o desenvolvimento econômico sustentável e justamente com a composição desses diversos fatores. Né? O Paulo Guedes disse, quando esteve em Davos no ano passado, a frase importante que é: a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. Então, se nós não tivermos regras equilibradas, que não asfixiem os setores econômicos, mas ao mesmo tempo também continuem preservando o meio ambiente, nós vamos ver o que nós vimos. Ele citou aqui, eu vi, a Billings e Guarapiranga. Bom, basta ir na Billings e Guarapiranga para você ver que o regramento até então vigente era absolutamente inapropriado para a preservação ambiental. Invasões de áreas, aterramento de margens, esgoto despejado em natura. Isso por quê? Porque você cria uma legislação excessivamente restritiva que asfixia completamente os setores econômicos, naquele caso em especial o imobiliário, mas não só. E aí, quando você cria esse asfixiamento econômico, você joga as pessoas na miséria, o proprietário da área abandona a área, ela acaba sendo invadida e acaba acontecendo o que a gente vê no entorno da Billings e Guarapiranga, mas não só. Tem vários outros lugares, Brasil afora, que o excesso de normas desequilibradas, normas irracionais e normas que muitas vezes são construídas com base num certo radicalismo, elas jogam as atividades econômicas para ilegalidade. Então, esse é um caso típico, né, do que a gente estava tentando mostrar aqui, estamos tentando mostrar ao longo desse 1 ano e 8 meses de governo, que é preciso ter equilíbrio. Para você cuidar do meio ambiente, precisa entender os mecanismos econômicos, precisa entender a necessidade de ter prosperidade justamente para melhorar, caso, como eu citei aqui, a Billings e a Guarapiranga, por exemplo. Ministro, minha principal pergunta agora é sobre a Resolução 303, porque ela acaba com a regra que estipulava parâmetros, né? A extinção da Resolução 303, ela acaba com a regra que estipulava parâmetros para as áreas de preservação permanente em áreas do litoral e que protegia regiões de manguezais e restingas. Eu noto, e às vezes mesmo que nós conversamos sobre isso, a ideia geral deste governo, a justificativa para a revisão dessas regras é sempre essa questão econômica e social. Mas será, ministro, que são os manguezais e as restingas e as áreas de preservação permanentes e também as represas artificiais que têm que pagar o preço para
o desenvolvimento social e econômico das pessoas? Não haveria outras maneiras? Mas especificamente aqui sobre a 303, por gentileza. Caio, claro que não. O que nós estamos querendo dizer é que a norma não foi revogada e ficou um vácuo. Nós temos o Código Florestal. Por que essas normas? Aliás, é importante dizer o seguinte: há um grupo de trabalho que vem desde 2014, 15, 16, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, discutindo e indicando a necessidade de revogar essas normas. Por quê? Porque com o Código Florestal de 2012, né, essas normas acabaram sendo derrogadas por ele. Qual foi a discussão hoje no CONAMA? Foi de que, finalmente, ia se reconhecer uma discussão que já estava estruturada há anos dentro do CONAMA e não se discutia lá dentro por um patrulhamento ideológico parecido com esse que nós assistimos aqui, defendido pelo Bocuí. Então, não é verdade que as áreas ficam desprotegidas. Você tem o Código Florestal, que estabelece áreas de preservação permanente. Você tem lei da Mata Atlântica para os estados que estão na Mata Atlântica. Você tem normas específicas relativas ao licenciamento ambiental. Agora, o que você não pode ter são normas que já estão derrogadas pela norma posterior, que é o Código Florestal, e continuam sendo aplicadas, né, em detrimento da legislação e da boa prática jurídica. Foi isso que o CONAMA decidiu hoje, ou seja, reconhecer algo que já vinha há anos sendo demonstrado pelos grupos de trabalho dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de que estas normas já estavam derrogadas pelo Código Florestal. Mais do que isso, e aí você citou a Restinga, por exemplo, no estado de São Paulo, outros estados do Brasil, estas normas que já estavam derrogadas estavam servindo para a aplicação de maneira equivocada de uma legislação que indicava, por exemplo, áreas que não eram restingas sob o ponto de vista técnico, mas estavam sendo tratadas como assim o fossem. E ao serem tratadas como se assim o fossem, você estava restringindo a atividade econômica, restringindo soluções, inclusive sociais, ou seja, áreas que já estavam ocupadas há muito tempo e que não eram regularizadas. Eu estou falando aqui de áreas de vários padrões econômicos, não estamos falando de questões só de empreendimentos imobiliários, nós estamos falando de moradias, de pessoas que há muitos anos vivem em áreas que foram equivocadamente classificadas como restinga, e a norma estava sendo, ou vinha sendo discutida justamente por um aspecto de inaplicabilidade. Então, o que o CONAMA fez? Aplicou a regra, aplicou a lei. Que lei? O Código Florestal, que é a Lei Federal de 2012. Na hierarquia das normas, uma resolução administrativa do CONAMA não pode se sobrepor a uma lei federal. Foi isso que o CONAMA decidiu hoje em caráter colegiado, ou seja, a maioria dos conselheiros do CONAMA de diversos segmentos decidiram nesse sentido. Quer dizer, não pode continuar essa narrativa de que tudo que se faz no Brasil para você colocar racionalidade e bom senso nas coisas é classificado como uma perseguição ao meio ambiente. Há exemplos no Brasil, em vários setores, em várias regiões, em vários estados, desse desequilíbrio, dessa falta de bom senso, desse tipo de patrulhamento ideológico que eu ouvi aqui agora há pouco nessa entrevista. Mormente quando defendido por alguém que fez de tudo para estar no Conselho e passou a criticar quando não conseguiu uma cadeira. Também participou da entrevista com o Carlos Bocuí, o nosso analista Fernando Molica. Então, pelo princípio aí do equilíbrio, o jornalismo, o Molica também participa da entrevista-resposta. Então, vamos lá, Molica, sua pergunta para o ministro. Ministro, boa noite. Eu vou me referir, não tem jeito, àquela reunião ministerial que o senhor falou em passar a boiada e mudar o regramento e simplificando normas. Isso foi interpretado quase como uma confissão explícita em relação à questão do meio ambiente. Eu queria perguntar ao senhor sobre essa declaração mais uma vez e queria saber que outras normas o senhor pretende revogar. Olha, o Brasil é reconhecido, Moli, boa noite, o Brasil é reconhecido como um dos países mais burocráticos, com regras irracionais, contraditórias, que impedem justamente o desenvolvimento do país. Né? Como eu repito sempre, já disse aqui na entrevista de hoje, inclusive, pobreza mora inimigo do meio ambiente. Sobretudo quando você tem essa pobreza gerada pela irracionalidade, pelo desequilíbrio, né? Pela ausência de modernidade, transparência e eficiência das normas. Então, quando a gente defende que essas coisas precisam ser modernizadas, é justamente para que você não tenha no Brasil, por exemplo,
um grande cipoal normativo que vários países, por exemplo, que estão muito mais avançados do que nós na área ambiental, não têm esse tipo de norma contraditória, complexa, irracional, burocrática, né? E que acaba gerando esses problemas todos de desrespeito ao meio ambiente. Você joga os setores econômicos para a ilegalidade, você joga as pessoas para a informalidade e depois reclama que elas não cumprem a norma. Normas, às vezes, que são impossíveis de serem cumpridas, por quanto sejam, como eu já disse, irracionais, burocráticas e tudo mais. O governo federal, assim como os estaduais e os municipais, tem obrigação de permanentemente revisar as suas normas, revisar os seus procedimentos para atualizar processos e análises, até porque muda a parte tecnológica, mudam as análises, mudam, inclusive, o estado da arte de atividades econômicas e, muitas vezes, normas que fizeram sentido no passado podem não fazer sentido no futuro. Normas que eram racionais e refletiam em um determinado momento algum aspecto técnico relevante se tornam obsoletas depois. Então, você advogar como causa ambiental o congelamento absoluto do arcabouço regulatório, né? Uma espécie de inércia permanente, como se nós devêssemos congelar tudo a qualquer momento, sem fazer permanentemente um questionamento sobre se determinadas normas, determinados procedimentos seguem ou não sendo atuais, relevantes, né, pertinentes. Então, é este exercício que deve ser feito por todos os ministérios, por todas as secretarias de Estado Brasil afora, por todos os órgãos, sob pena de nós sermos um país que não atualiza o seu arcabouço regulatório. Esse caso especificamente de hoje é isso. O Código Florestal, que é norma superveniente em relação às resoluções do CONAMA, ele trouxe inovações, trouxe conceitos, trouxe regras. E se você não pode ter normas que se contradizem com a lei federal superveniente. Houve, por exemplo, nessa discussão de hoje do CONAMA, um dos aspectos que foi debatido foi a utilização de resíduos para incineração. Sim. Todos os países desenvolvidos do mundo dão destinação aos seus resíduos, inclusive via incineração. Só aqui no Brasil que segue esse patrulhamento, como eu disse, dizendo que não pode fazer incineração, quase que como uma questão dogmática, sendo que há tecnologia para isso, que há filtros para isso, que há parâmetros ambientais para isso e mais do que isso. Porque os órgãos ambientais estaduais, quer seja no aspecto de restinga, quer seja no aspecto de resíduos ou até mesmo no aspecto de irrigação, os órgãos estaduais cumprem o seu papel de licenciamento ambiental. Então, você negar esta competência estadual é dizer, olha, os órgãos ambientais eu não confio, então eu tenho que ter uma legislação retrógrada e atrasada para não deixar que eles corram o risco de fazer coisa errada. Não é possível você ter uma legislação construída dessa maneira. Você tem que ter algo racional, né? Você tem órgãos capacitados, técnicos competentes, em vários estados, várias entidades. Eles têm a competência e devem fazer a estadualização das análises, caso a caso. Cada estado brasileiro tem uma realidade diferente. A própria morfologia do nosso litoral, a questão da irrigação, o aspecto dos resíduos que foram debatidos hoje. Quer dizer, essa permanente defesa de uma estagnação, uma inércia, um congelamento absoluto da norma ambiental, como se nada pudesse ser mexido e tudo que é mexido para pior, é um equívoco, né? Essa discussão que foi travada hoje no CONAMA, de maneira democrática, por todos os conselheiros que estavam ali presentes, que têm o seu livre-arbítrio para votar de acordo com as suas consciências, esta discussão já vem sendo travada no Ministério do Meio Ambiente, e no IBAMA, e nos órgãos ambientais, há muitos anos. E você não pode deixar de colocar esses temas em debate simplesmente porque você será policiado ideologicamente, patrulhado ideologicamente, por posições como essa que eu ouvi agora há pouco. Isso é inadmissível. Ministro, especificamente sobre os resíduos, né? Vamos falar o português claro. A gente está falando de lixo tóxico. Hoje, então, foi liberada a queima desse lixo tóxico em fornos de queima de cimento, mas o senhor falou que todos os países fazem o contrário. Eu vou pontuar aqui o que diz a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde pede uma queima em ambiente
controlado. O que dizer sobre isso, sobre a orientação da OMS e sobre o que foi decidido hoje ali na reunião do Conselho? Olha, Mona Lisa, em primeiro lugar, duas correções. Primeiro, não é lixo tóxico. Nós estamos falando aqui de resíduos. Essa resolução trata, por exemplo, da incineração de pneus em substituição ao produto coque, que é um produto derivado de petróleo. Portanto, você está diminuindo a dependência de petróleo ao permitir que os pneus substituam isso. Você, com isso, faz com que vão menos pneus para os aterros sanitários, menos pneu acumulando água para dengue. Ou seja, veja que não é nada de lixo tóxico. Isso não é uma verdade. O que você tem, dentre o rol dos produtos, você tem o agrotóxico, que é incinerado nos parâmetros que a OMS determina, que é justamente a queima controlada. Isto que foi aprovado hoje, é exatamente o que você perguntou, queima controlada. As empresas que têm incineradores, de maneira controlada, dentro do parâmetro técnico adequado, farão a incineração do produto, sob pena de você, não fazendo a incineração, jogar esses produtos em aterro sanitário de maneira descontrolada. Aí sim, contaminando o lençol freático, contaminando o solo, contaminando o meio ambiente. Portanto, de novo, eu acho que a gente tem que aqui ter muito equilíbrio para separar, né, o que é o fato concreto com a técnica bom senso, né? O fato foi, todas essas normas foram exaustivamente debatidas hoje na presença do presidente do IBAMA, do ICMBio, de vários ministérios de Minas e Energia, ministérios de Infraestrutura, Ministério da Economia, ou seja, Ministério da Agricultura, quer dizer, todos profissionais gabaritados. Não é possível a gente ter uma discussão técnica aprovada segundo o regulamento e no ato seguinte classificar isso como se tivesse sido aprovado alguma barbaridade sem o mínimo padrão técnico, né, e seguindo os procedimentos. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Senão nós vamos ter aqui um fla-flu de narrativas que não corresponde à realidade, né? Não corresponde. A reunião foi toda transmitida ao vivo, online, com debates feitos de maneira aberta. Todos os que quiseram manifestar, inclusive entidades do terceiro setor, Ministério Público Federal, técnicos de outros ministérios, todos fizeram os seus questionamentos, todos fizeram as suas considerações. Ao fim dessas considerações, foi colocado em votação e, por maioria de votos, foi decidido que, naqueles casos de Código Florestal, prevalece a lei florestal, que é a lei federal. No caso de irrigação, há normativa para isso, inclusive da ANA, da Agência Nacional de Água, do segmento de recursos hídricos. Portanto, não se tirou norma. Todo esse que se disse que estava fazendo uma falta de garantia, está tudo regulamentado na parte de conselho hídrico, de normas do Departamento Hídrico, da Agência Nacional de Águas e tudo mais. Da mesma forma, a parte de resíduos. Veja como a informação que chegou até você mesmo, que fez a pergunta, a informação que chega até você não é a informação correta. E por isso, importantíssimo, e eu agradeço aqui, a oportunidade para nós debatermos esse assunto. Não pode prevalecer um lado só. E você colocou bem na sua abertura aqui da minha fala, que todos serão ouvidos. Portanto, quando eu escuto uma apresentação daquela, feita sob a ótica claramente política, para denegrir o governo do presidente Bolsonaro, de alguém que queria estar sentado no CONAMA e não está, de um grupo que há 20 anos comanda a área ambiental brasileira, e nem por isso nós deixamos de ter invasões de mananciais, esgoto a céu aberto, né? Vários desrespeitos, o saneamento que não foi feito, o resíduo sólido, o lixo, que é um caos no Brasil. Portanto, a visão que prevaleceu não foi, na minha opinião, uma visão de eficiência, de racionalidade, de bom senso e de equilíbrio. O ministro, só me chamou a atenção, só uma questão sobre que o próprio Bocuí falou. Foram alteradas as regras de eleição no CONAMA e isso, de certa maneira, favoreceu que o governo tivesse maioria para que resoluções como as de hoje fossem canceladas? Caio, essa é uma outra falácia que vem sendo repetida por ele, que quer ter assento no CONAMA. O que nós fizemos no CONAMA foi pegar um órgão que tinha cerca de 200 componentes, quer dizer, qual é o órgão que consegue trabalhar racionalmente, tendo 200 pessoas com direito a voz e voto? É impossível, é irracional, é contraproducente. Nós dividimos o CONAMA nas suas diversos segmentos, ou seja, o governo federal, estaduais, municípios, terceiro setor, né?
dividimos por 5. Nós pegamos a representação na mesma representatividade que havia e dividimos por 5. Ou seja, saíram de 96 titulares, mais 96 suplentes, você imagine só, para 23 titulares. Apenas isso. Foi uma divisão do tamanho, em 1/5 do seu tamanho, mantida a proporcionalidade. Porque é inviável você trabalhar de maneira racional, salvo para aqueles que fazem do CONAMA o seu palanque eleitoral, né? Fazem do CONAMA o seu cartão de visita, mas do ponto de vista racional e da eficiência, é impossível trabalhar com 200 pessoas dentro de um conselho, tendo voz e voto. Então, nenhum órgão deliberativo colegiado consegue ser eficiente tendo 200 pessoas. Tá certo. Ministro Ricardo Salles, muito obrigada por atender aí ao nosso pedido, ao direito de resposta ao vivo. Sim, essa é a marca da CNN Brasil. Aqui, todos os lados da notícia têm o mesmo peso, a mesma voz. É entrevista ao vivo, é sem edição, é o fato como ele é. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite ao senhor. Obrigado, Monarisa. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.